Olá, que bom te ter por aqui. Eu sou Isa Torres e hoje conheceremos mais uma mulher da Bíblia. Mas antes, se inscreve no canal, ativa as notificações, lembra de curtir, comentar e compartilhar com as amigas. Agora pega a sua bebida quentinha e vamos juntas conhecer a viúva de Sarepta. 1 Reis 17, 8-24. Então o Senhor disse a Elias: vá morar em Sarepta, perto da cidade de Sidom. Dei ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. Elias foi a Sarepta e, quando chegou ao portão da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos e lhe perguntou: pode me dar um pouco de água para beber, por favor? Enquanto ela ia buscar a água, ele disse: traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho um pedaço de pão sequer. Não tenho pão em casa. Tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo de um jarro. Estava apanhando alguns gravetos para preparar essa última refeição e depois meu filho e eu morreremos. Elias, porém, disse: não tenha medo. Faça o que acabou de dizer, mas primeiro faça um pouco de pão para mim. Depois, use o resto do azeite para preparar uma refeição para você e seu filho, pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até o dia em que o Senhor enviar chuva. Ela fez conforme Elias disse. Assim, Elias, a mulher e a família dela tiveram alimento para muitos dias. Sempre havia farinha na vasilha e azeite no jarro, exatamente como o Senhor tinha prometido por meio de Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher ficou doente, foi piorando e por fim morreu. Disse a Elias: homem de Deus, o que você me fez? Veio para lembrar-me de meus pecados e matar meu filho? Elias, porém, respondeu: dê-me seu filho. Tomou o corpo do menino nos braços dela, carregou-o para o andar de cima onde estava hospedado e o pôs na cama. Então Elias clamou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, por que trouxestes desgraça a essa viúva que me recebeu em seu lar e fizeste o seu filho morrer? Em seguida, Elias se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, por favor, permite que a vida volte a este menino. O Senhor ouviu a oração de Elias e o menino voltou a viver. Elias o levou para baixo e o entregou à mãe. Veja, seu filho está vivo, disse ele. Então a mulher disse a Elias: agora tenho certeza de que você é um homem de Deus e de que o Senhor verdadeiramente fala por seu intermédio. Uau! Que versículo lindo, que passagem bíblica linda! Eu acredito que você já deve conhecer essa história e geralmente ela é atrelada ao tema provisão. Quando nós falamos dessa viúva ou quando nós pensamos nessa viúva, nós vemos como Deus é tão maravilhoso e Ele é sim o nosso provedor. Ele é o Jeová Jireh, que provê todas as coisas que nós precisamos, provê as habilidades que nós precisamos e não deixa faltar nada. Ele é o nosso provedor. E nós podemos aprender várias coisas com ela e eu creio que muitas lições importantes o Senhor pode trazer para nós através dessa passagem bíblica. Mas hoje, em especial, eu quero olhar para ela, para essa viúva. E vamos pontuar 3 lições importantes que nós podemos guardar no nosso coração e praticar no nosso dia a dia. Lições que aprendemos através da vida da viúva de Sarepta. A primeira: não importa qual a nossa situação ou condição, sempre podemos ajudar alguém. Nós sempre podemos servir e ser útil. Podemos sim ser bênção na vida de alguém.
Uma das maneiras de mantermos o nosso corpo e a nossa mente saudáveis é servindo. Sabe, ela se encontrava numa situação difícil, de falta de alimento, de falta de provisão. Mas ela atendeu ao comando do profeta e o serviu. E foi útil e foi bênção na vida dele. Às vezes a gente olha para a nossa condição, para a nossa situação e parece que é tudo tão grande, nós somos tão pequenas. Mas o Senhor fala para nós hoje que não importa qual é a situação que nós estamos passando, sempre tem alguém que pode ser servido por nós. Sempre tem uma pessoa a qual nós podemos ser bênção na vida dela. Segundo lugar, falar sempre a verdade e confiar em Deus. Mesmo que o momento que estejamos passando seja extremamente difícil, mentir jamais será uma opção. Nós não precisamos contar aos 4 cantos da terra sobre a nossa vida. Não, mas devemos sim encarar a nossa realidade com verdade e coragem. Nós precisamos e devemos crer que Deus é soberano a todas as coisas e capaz de mudar qualquer situação em um piscar de olhos. Confiar em Deus e acreditar que Ele sempre tem o melhor para nós nos ajudará a passar pelos momentos mais difíceis das nossas vidas. Falar a verdade, viver a verdade e confiar em Deus é uma grande lição que essa viúva nos ensina. E a terceira é aumentar e fortalecer a nossa fé. Muitas vezes a demora na provisão ou uma situação que nos pega desprevenidas, uma situação inesperada, ou a dor da perda, um diagnóstico negativo, quem sabe, ou um problema aparentemente sem solução. Talvez medos, angústias, um sofrimento prolongado, ou qualquer outra situação parecida, tende a nos fazer duvidar, enfraquece a nossa fé. O problema se torna tão grande, a dor é tão forte, que muitas vezes nós não conseguimos lembrar das maravilhas que Deus já fez nas nossas vidas e das coisas que Ele já fez por nós. Nessas horas, rasgar o nosso coração para Deus, abrir as nossas emoções, sabe, colocar tudo para fora na presença dEle, é a melhor maneira de termos a nossa fé aumentada, a nossa fé fortalecida. O Espírito Santo é o responsável por trazer à memória tudo aquilo que nos dá esperança, que vai fazer com que aumente a nossa fé. Ele vem e completa a nossa fé quando recorremos a Ele. E podemos fazer isso em oração a qualquer momento, em qualquer lugar. Esse é o nosso lugar seguro. Estar com Ele, na presença dEle, é o nosso lugar de paz. Eu sei que quando estamos passando por algum problema ou uma situação desafiadora, acabamos voltando a nossa atenção para o problema. O nosso foco fica ali, naquela situação difícil. Mas voltar nossos olhos, o nosso coração, as nossas emoções, a nossa mente para Deus é a melhor decisão que podemos tomar pelas nossas vidas e para as nossas vidas. Deus nos criou e sabe exatamente como nos sentimos em cada desafio das nossas vidas. Ele sempre está pronto a nos ouvir, a nos orientar. Como um pai perfeito, como um pai de amor. Aquele pai que corrige o filho e direciona para o caminho certo. Então, assim como essa viúva, que nós possamos servir ao nosso próximo, que nós possamos viver a verdade e confiar em Deus diante de qualquer dificuldade e que a nossa fé seja aumentada ao corrermos para a presença dEle e nos refugiarmos nele. Nós podemos sim nos despir de toda a armadura, nos despir de todas as nossas certezas e convicções e apresentar para Ele as nossas fragilidades, os nossos sofrimentos, a nossa angústia, os nossos medos. Ele sempre estará
pronto para nos abraçar, para nos acolher, para segurar nas nossas mãos e passar por esse momento difícil conosco e nos direcionar a um novo caminho de paz, de esperança, de amor, de vida eterna, vida abundante. Vamos orar? Ore comigo assim. Pai, obrigada por essa palavra. Obrigada por esse ensino. Somos gratas a Ti por seu amor, por sua graça e por sua misericórdia. Senhor, nos ensina a servir, nos ensina a ser útil, nos ensina a ajudar ao nosso próximo, mesmo quando estivermos também precisando de ajuda. Que nós possamos encontrar alívio e forças no ato de servir. Que nossa vida, Senhor, seja vivida em plena verdade e que possamos confiar em Ti, mesmo que nada faça sentido no momento. Pai, quando as dificuldades forem grandes demais, que o Senhor seja o nosso refúgio, o nosso confidente, o nosso guia, o nosso maior conselheiro. Que nós possamos voltar o nosso coração totalmente a Ti e que o Senhor esteja totalmente no controle da nossa vida. Em nome de Jesus, que nós possamos ver a Tua glória e o Teu agir na nossa vida. Assim como o Senhor agiu na vida dessa viúva, que o Senhor haja na nossa vida. Em nome de Jesus. Fica conosco, Pai, nesse dia. Fica conosco durante essa semana. Fica conosco do restinho desse mês. Nos guarda, nos protege, nos livra de todo o mal. Em nome de Jesus. Amém.